Boa noite, veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 13 de outubro. O Brasil atingiu hoje a marca de 100 milhões de pessoas vacinadas com as 2 doses ou a dose única contra a Covid. A taxa de transmissão do coronavírus segue em alta no Distrito Federal, enquanto a tendência é de queda em todo o país. Começa o julgamento dos militares acusados pelas mortes de um músico e um catador no Rio de Janeiro em 2019. E ainda a alta do preço do tomate. Só em setembro ele ficou 25% mais caro. Agora no Brasil TV. O Brasil vai atingir hoje a marca de 100 milhões de imunizados com 2 doses ou a vacina de dose única contra a Covid. Um número que poderia ter sido atingido antes, segundo os especialistas. O percentual de cerca de 47% da população com o esquema vacinal completo ainda está distante dos países com as campanhas de imunização mais avançadas. 92 cidades do estado do Rio recebem hoje mais 308 mil doses da vacina Pfizer para a segunda aplicação do esquema vacinal, segundo a Secretaria de Saúde. Os postos da capital voltaram a vacinar depois de terem interrompido a aplicação no feriado. Muito orgulho, muita satisfação em voltar a casa a tomar essa vacina. E, gente, vacina sim, respeitar os cuidados, porque ainda não acabou. O Brasil está chegando a 100 milhões de pessoas já vacinadas com a segunda dose ou dose única. O número representa cerca de 47% da população. Para especialistas, o ritmo da vacinação contra a Covid-19 até agora foi menor do que a capacidade que o país tem para vacinar. Alguns motivos, como a demora na compra de vacinas, dificultaram o processo de imunização. Alguns fatores contribuíram para isso, né? O primeiro deles foi termos de dificuldade de comprar vacina no início, todo o conflito entre a autorização para o uso da Coronavac, a não compra da vacina da Pfizer, né? Foram elementos que atrasaram o nosso ritmo de vacinação. E segundo, questões logísticas, né? A distribuição das vacinas não seguiu um ritmo regular, né? O que fez com que muitas vezes tivéssemos falta de algumas vacinas em alguns estados e municípios. No mínimo, eu penso que quase 2 meses de atraso, vamos dizer assim, nessa meta. No ranking de população já vacinada com a segunda dose ou dose única nos países do G20, o Brasil aparece em 15º lugar. Os primeiros são Canadá e China, com mais de 70% das pessoas vacinadas. A nossa vizinha Argentina está 2 posições na frente do Brasil, com 52%. Mas especialistas alertam para o perigo de flexibilizar as medidas restritivas quando há circulação de pessoas entre países, estados e municípios. Não adianta uma cidade estar super imunizada se o entorno dela não está, porque as pessoas vão circular e o vírus vai continuar circulando. A mesma coisa no mundo. Não adianta um país estar com a imunização super avançada se os países vizinhos não estão, porque as pessoas vão circular. É um mundo globalizado, só vai conseguir realmente conter essa circulação quando a vacinação for unificada. O número de novos casos, o número de hospitalizações, o número de óbitos, esses números é que vão nos direcionar para terminar com as medidas de restrição. Sobre o ritmo da campanha e a demora na compra de vacinas, a gente pediu uma posição para o Ministério da Saúde, mas não tivemos resposta. A vacinação no Distrito Federal vem avançando. Todos os moradores com mais de 12 anos já podem tomar a vacina. Isso deveria refletir numa redução na transmissão, mas não é o que está acontecendo por lá. Os postos da Asa Norte e da Asa Sul seguem com um movimento constante. Procura pela dose de reforço para idosos acima de 60 anos e segunda dose. Os locais de vacinação são separados por imunizante, Pfizer, Coronavac e AstraZeneca. Mas chamou a atenção o número reduzido de postos para vacinação de adolescentes. Hoje, para quem tem entre 12 e 17 anos, são apenas
13 locais. 2.223.000 pessoas já receberam a primeira dose aqui no DF. Isso representa 86% das pessoas acima de 12 anos. Já 1.397.000 pessoas tomaram a segunda dose ou a dose única e estão com a imunização completa. Apenas 54% dos cidadãos com mais de 12 anos estão imunizados. Pouco mais da metade. É hora de relaxar? Ainda não. Os índices de transmissão do coronavírus estão em alta no Distrito Federal. Há 15 dias, desde 28 de setembro, a taxa de transmissão da Covid está acima de 1 no DF, o que significa um avanço mais rápido da doença. No dia 3 de outubro, estava em 1,14, subiu para 1,15, caiu para 1,12 e ontem estava em 1,08. Isso quer dizer que 100 contaminados podem infectar outras 108 pessoas. Essa é uma tendência bem diferente do resto do país, que está com a menor taxa de transmissão desde o início da pandemia. Segundo o Imperial College de Londres, a taxa está em 0,6. No feriado prolongado teve muita aglomeração. Mais de 1.000 pessoas estavam numa festa clandestina na Ponte Alta do Gama, na segunda. A polícia foi chamada, mas só achou o local na terça de manhã. A maioria, jovens, sem máscara. Os organizadores e a dona da chácara foram multados em R$30 mil. Também teve registro de bares lotados no setor de indústrias gráficas. Os frequentadores sem máscara, juntos, nas mesas, cheias. Zoológico no Dia da Criança é sempre um lugar muito procurado pelas famílias. Mas em tempos de pandemia, existe um limite do número de visitantes. 2.500 pessoas. E esse limite foi atingido às 10 da manhã e gerou a maior confusão. Olha o tanto de gente que ficou de fora, todos juntos, aglomerados e muitos sem máscara. Depois de forçarem a entrada, o povo foi liberado para entrar. A aglomeração ficou dentro e fora. E são nesses locais com muita gente sem distanciamento que o vírus se espalha. E os números de contaminados não caem mesmo com a vacinação. O esperado era que o número de novos casos somente caísse ao longo do tempo. Porque nós temos cada vez mais pessoas imunizadas com as 2 doses na população, um número já expressivo. Porém, o que nós temos visto é o contrário. Isso indica um relaxamento por parte da população, uma diminuição do uso da máscara, um aumento de aglomerações. É importante que a população entenda que a pandemia não acabou. Enquanto as pessoas flexibilizarem a segurança, o vírus não vai embora. Além disso, mais de 330 mil pessoas na faixa etária entre 12 e 44 anos ainda não se vacinaram com a primeira dose ou dose única contra a Covid. Isso representa 20% da população nesta faixa etária sem vacina. Tudo isso tem chamado a atenção do Ministério Público. Os casos de Covid têm aumentado. Em alguns postos chega o dobro de atendimentos por dia. A vacinação, a dose de reforço, estão vindo muito poucas pessoas para serem vacinadas. Precisamos alertar a população que é o importante dar continuidade. A partir da semana que vem, as aulas presenciais passam a ser obrigatórias no estado de São Paulo. Esse anúncio foi feito no fim da manhã. O Anselmo Caparica é quem conta pra gente. O governo do estado de São Paulo anunciou a retomada obrigatória dos estudantes às aulas presenciais nas redes estadual e privada a partir do dia 18 de outubro. Até então, a presença era facultativa. Ou seja, a partir da próxima segunda-feira, caso o aluno não compareça à aula, a não ser que tenha um atestado médico, será considerado falta. Os municípios têm autonomia para definir se vão seguir ou não a determinação do Estado. As escolas que não têm espaço físico para que os alunos mantenham o distanciamento de 1 metro vão continuar no sistema de rodízio. Mas a partir do dia 3 de novembro, novas regras vão ser implementadas. E aí sim, teremos o fim da obrigatoriedade do distanciamento nas escolas, com 100% dos estudantes da educação básica atendendo às aulas presencialmente. Anselmo Caparica de São Paulo, para o Brasil TV. Parque de Dois Irmãos, que fica na zona oeste do Recife, conhecido como Zoológico, reabriu hoje para o público. Ele estava fechado desde o começo da pandemia.
Olá, nessa primeira etapa da reabertura do Zoológico do Recife tem controle da quantidade de pessoas. O zoológico costumava receber até 20 mil pessoas por dia. Agora, 3 mil pessoas no máximo por dia, de quarta a domingo. Nos feriados não abre. O horário está um pouquinho menor, 2 horas a menos, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. E aqui dentro, claro, aquela recomendação de manter o distanciamento e o uso de máscara é obrigatório. Com esse retorno das atividades, os animais precisam se acostumar de novo com a movimentação das pessoas. Por isso, as áreas estão sendo liberadas aos poucos. As pessoas já podem ver aves, répteis, pequenos animais também. Agora, a parte dos grandes animais, como os hipopótamos, essa ainda não está liberada. Agora, o zoológico voltou com surpresas, tá? Os funcionários estão fazendo a alimentação e o banho de sol de alguns animais perto dos visitantes, para que haja uma interação também das crianças com esses momentos. Esse aí que você está vendo é um tamanduá mirim filhote de cerca de 4 meses. Neste primeiro dia da reabertura do Zoológico do Recife, o espaço recebeu 1.100 pessoas. Camila Torres, do Recife, para o Brasil TV. Os números de acidentes graves e de mortes nas estradas brasileiras durante o feriado de 2 de outubro caíram em relação à mesma data do ano passado. Lembrando que em 2020, esse mesmo feriado teve 3 dias, né? Mas a Polícia Rodoviária ainda registrou muitos casos daqueles motoristas dirigindo de forma perigosa e colocando a vida de quem respeita as leis de trânsito em risco. Em todo o país, quase 6.500 motoristas foram multados por ultrapassagens proibidas e mais de 5.000 por não usar o cinto de segurança, além de 980 que foram flagrados dirigindo bêbados. E 2 pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-040, em Nova Lima, na região metropolitana de BH. Foi hoje pela manhã. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de uma carreta acessou a rodovia sem perceber que um carro se aproximava e bateu na traseira do veículo. O carro rodou na pista e só parou depois de atingir a mureta de proteção. As vítimas foram socorridas pela equipe da concessionária que administra a rodovia. O estado de saúde delas não foi informado. Depois de 3 adiamentos, começou hoje no Rio o julgamento dos 12 militares do Exército acusados de matar o músico Evaldo Rosa e o catador de latinhas Luciano Macedo. Em abril de 2019, os militares dispararam 257 vezes contra o carro do músico. A viúva do músico Evaldo Rosa esperou 2 anos e meio por esse dia. O julgamento dos 12 militares que atiraram contra o carro onde ela estava com o marido em 2019. Quando ficou frente a frente com os acusados na sala de audiência, não aguentou. E deixou o local enquanto a promotoria do Ministério Público Militar lia a denúncia contra os réus. Os militares dispararam 257 tiros de fuzil e de pistola. 62 atingiram o carro e, por sorte, não mataram os outros 4 passageiros. Dentro estava o músico Evaldo dirigindo. No banco do carona, o sogro dele, Sérgio, que também foi atingido. No banco de trás, Luciana, mulher de Evaldo, o filho deles de 7 anos e uma amiga do casal. A família estava na estrada do Camboatá, em Guadalupe, zona norte do Rio, perto da Avenida Brasil, uma das mais movimentadas da cidade, a caminho de um chá de bebê. O catador de latinhas Luciano Macedo estava passando por ali quando ouviu os tiros e correu para socorrer as vítimas. Acabou baleado e morreu dias depois no hospital. São 12 os réus pelas mortes do músico Evaldo Rosa e do catador de latinhas Luciano Macedo. Além do duplo homicídio, eles respondem por tentativa de homicídio do sogro de Evaldo, que também foi atingido pelos disparos, e por omissão de socorro. Em momento nenhum eles tentaram me ajudar. No meu desespero, as pessoas ali perto, eu gritando para eles que meu esposo era trabalhador, que eles tinham acabado com uma família, eles com a arma em punho, tinha um deles, assim, com ar de deboche, aqui quem manda sou eu, aqui é a autoridade, vocês estão errados, vocês atiraram, argumentando lá o que eles quiseram naquele momento. O julgamento é feito pelo Conselho Especial de Justiça, pela juíza federal Mariana Aquino e 4 juízes militares. A audiência já foi desmarcada 3 vezes
vezes a pedido da defesa. 2 por causa da pandemia e a última porque o advogado de defesa alegou um problema nas cordas vocais. Todos os réus respondem em liberdade por decisão do plenário do Superior Tribunal Militar. A versão dos acusados é de que um carro branco como o de Evaldo tinha sido roubado. Eles teriam atirado contra a família do músico porque confundiram com o carro dos criminosos. O Ministério Público Militar pede a condenação de 8 dos réus e a absolvição de 4, que dizem não ter atirado. Ao pedir a punição dos militares, a promotora Nagila Nassif disse aos juízes que quem está no banco dos réus são os militares e não o Exército Brasileiro. O julgamento ainda não terminou. E um vereador de Duque de Caxias, que fica na Baixada Fluminense, foi assassinado. É o terceiro vereador morto na cidade em pouco mais de 6 meses. Hoje a vítima foi Alexandro Silva Faria, conhecido como Sandro do Sindicato do Solidariedade, que foi morto com tiros de fuzil. O Danilo Vieira tem as informações para a gente. O vereador foi assassinado aqui em Duque de Caxias nessa manhã de quarta-feira a tiros de fuzil. Os policiais da divisão de homicídios passaram a manhã inteira na cena do crime, fazendo perícia e recolhendo vestígios do crime. Havia cápsulas de fuzil no chão e várias marcas de tiro na parede de uma das casas. O vereador estava sozinho dirigindo uma van quando foi morto. Alexandro Silva Faria, o Sandro do Sindicato, tinha 41 anos, era do Solidariedade e estava no seu primeiro mandato. É o terceiro vereador morto aqui em Duque de Caxias esse ano. Em setembro, o vereador Joaquim José Quinzé dos Santos, o Quinzé, também foi assassinado a tiros. Ele tinha 66 anos e era ex-policial militar. Em março, Danilo Francisco da Silva, do MDB, o Danilo do Mercado, e o filho dele, Gabriel da Silva, de 25 anos, foram encontrados mortos na Praça Jardim Primavera. Quem assumiu no lugar dele foi a vereadora Fernandinha Costa, filha do traficante Fernandinho Beiramar. Danilo Vieira, de Duque de Caxias, para o Brasil TV. O enterro do vereador Sandro do Sindicato será amanhã no cemitério municipal de Nossa Senhora do Pilar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O presidente da Câmara de Vereadores da cidade disse que os vereadores estão muito preocupados e que vão se reunir para cobrar providências em relação à segurança no município. Agora a gente fala que em Salvador, 6 pessoas morreram e 12 ficaram feridas depois de terem sido baleadas. Isso aconteceu durante uma festa de rua que começou ontem à noite e terminou hoje de madrugada. Olá, até agora ninguém foi preso e a polícia ainda tenta entender a motivação do crime. São 2 as linhas de investigação. Uma das hipóteses é de que o ataque começou depois de uma briga entre facções rivais. Outra hipótese é de que os tiros foram disparados depois de uma briga que começou durante a festa por causa de som alto. Essas são informações passadas pela delegada que investiga o caso. Tem imagens feitas no momento em que a festa acontecia, com muitos jovens na rua, no bairro do Uruguai, que fica na Cidade Baixa, aqui em Salvador. Era uma festa do tipo paredão, com carros equipados com caixas de som bem potentes. O tiroteio começou por volta da meia-noite. Moradores registraram imagens momentos depois dos tiros que mostram as pessoas baleadas sendo socorridas por quem estava na festa. E também minutos depois, já com a presença da polícia no bairro. O que se sabe até agora é que 18 pessoas foram baleadas, 6 delas tiveram a morte confirmada, entre elas um adolescente de 16 anos. O policiamento segue reforçado no bairro com a presença da Rondesp, que é o batalhão especial da Polícia Militar. Camila Marinho, de Salvador, para o Brasil TV. E a segurança na fronteira do Brasil com o Paraguai vai receber mais reforços. O ministro paraguaio anunciou que a atuação vai ser agora do grupo de elite da polícia. O Martim Andrada, lá de Ponta Porã, tem os detalhes para a gente. O anúncio foi feito pelo ministro do Interior do Paraguai, Augusto Riucci, e confirmado pela Secretaria de Segurança Pública aqui de Mato Grosso do Sul. Esse acordo é um convênio e prevê a troca de informações, especialmente de inteligência, entre as polícias do Brasil e Paraguaia. O ministro do Interior do Paraguai também anunciou um reforço de policiamento em Pedro Juan Carreiro, cidade vizinha Ponta Porã, aqui em Mato Grosso do Sul. Está enviando aqui para a região a Força de Tarefa Conjunta, que é uma polícia de elite do país vizinho. Aqui em Mato Grosso do Sul, o governo do estado já reforçou a segurança desde sábado, porque desde sexta-feira até agora, 6 pessoas foram executadas aqui na região.
Entre as vítimas, um vereador brasileiro, 2 brasileiras, uma de Mato Grosso do Sul e uma de Mato Grosso, além da filha de um governador paraguaio. Até agora, 8 pessoas foram presas. Lembrando que a última execução foi na madrugada de hoje, em Pedro Juan Carralheiro. Um policial foi executado e uma casa foi atingida por tiros. A polícia está investigando. As 2 polícias, inclusive a brasileira e a paraguaia, estão trabalhando em conjunto e estão investigando se todos os crimes têm relação. Veja a seguir, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais analisa o caso dos indígenas venezuelanos infectados pela Covid. Brasil TV de volta e a gente fala dos indígenas venezuelanos refugiados que estão alojados em Belo Horizonte. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais entrou no caso porque parte deles testou positivo para o novo coronavírus. Especialistas voltaram a criticar a falta de investimentos da Prefeitura nesses espaços que deveriam ser destinados aos sem-teto. São 74 indígenas venezuelanos que chegaram a Belo Horizonte no dia 28 de setembro. Eles já haviam passado pela Bahia e o Espírito Santo. E aqui em BH foram alojados nesse abrigo da Prefeitura, destinado a pessoas sem teto. Segundo as denúncias encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, eles estariam em péssimas condições. A nossa equipe flagrou parte dos refugiados no pátio. Nenhum deles estava com máscara, apesar de testes terem confirmado que alguns estão com Covid. Em julho, o Ministério da Cidadania direcionou R$240 mil à Prefeitura de Belo Horizonte para o atendimento de venezuelanos refugiados. O município disse que o dinheiro só chegou no mês passado e que ele vai ser usado para reforçar a rede de proteção social já existente. A Prefeitura também disse que o atendimento aos refugiados foi emergencial, porque o grupo não tinha a intenção de continuar na cidade. Um requerimento deve ser votado amanhã na Assembleia Legislativa para que os deputados mineiros possam visitar o abrigo. De Belo Horizonte, Hernani Fiuza, para o Brasil TV. A Prefeitura de Belo Horizonte também disse que os refugiados estão sendo acompanhados pelas equipes de saúde. Sobre o atendimento nos abrigos, informou que a rede vem sendo ampliada desde 2017. E a gente fala agora do preço do tomate, que anda nas alturas. Subiu quase 27% só em setembro, isso pelas contas da FIPE. Na feira, no sacolão, no supermercado, não tem muito jeito, não tem para onde correr. Por isso, então, a Nanda Apple vai tentar ajudar você a driblar essa disparada e tentar pagar menos. R$ 7,00 está custando o quilo do tomate mais barato neste sacolão da Vila Madalena, na Zona Oeste. E se for o tomate Carmen ou o italiano, R$ 10,00. Por isso, o Eduardo só leva quando não tem outro jeito. Lá em casa quem cozinha sou eu, então eu que procuro essas coisas. E aí vou usando outras alternativas. Cenoura, legumes, pepino na salada. Tem que variar, né? Tem que variar, senão não dá para comer. Nesta feira livre em Santo Amaro, Zona Sul, os feirantes que pagavam de R$10 a R$20 pela caixa estão pagando 120. Por isso, os preços variam de R$ 6,00 o tomate mais em conta até 12 os de melhor qualidade. Como é que você faz para substituir o tomate? Olha, eu acho que não tem substituição, né? Tomate é mesmo difícil de substituir, mas em termos nutricionais, na salada você pode inovar e trocar por frutas que também têm nutrientes e propriedades semelhantes, como a maçã, o morango, a goiaba ou o mamão. Ou então trocar por cenoura e abóbora, que tem carotenos como os do tomate, que protegem as células do envelhecimento. Mas se você precisar fazer molho vermelho, não tem como fugir do tomate. Só que se você comprar 1 quilo de tomate in natura com esse preço, o rendimento máximo para o molho é de 4 porções. Então talvez seja o momento de apelar para essas caixas de polpa de tomate. E quanto maior, melhor. 1 litro de polpa de tomate, como essa aqui, está custando em torno de R$ 5,00. É mais em conta do que levar 2 caixas de meio litro. E essas caixas têm um rendimento equivalente ao de 2 quilos de tomate.
O preço do tomate subiu quase 27% em setembro no estado de São Paulo, segundo o levantamento da FIPE. Nos últimos 12 meses, alta de mais de 40%. Se você tem excessos de chuva, se você tem temperaturas muito baixas, tudo isso impacta na produção e na oferta desse produto. Somado a isso, nós temos também a questão do aumento do transporte, né? Os custos dos combustíveis aumentando, ele encarece o transporte e, consequentemente, isso se reflete nos preços do tomate também. Quem não abre mão do tomate está levando menos. É uma quantidade que vai usar só no dia ali mesmo e esperar baixar o preço. Aconteceu um milagre aí, né? O Brasil TV fica por aqui. O Jornal Nacional começa às 8h30 da noite, pelo horário de Brasília. Boa noite para você e até amanhã.